Existem momentos em que o reino das trevas já decretou seu fim, onde já chegou o limite, onde já não tem mais saída nenhuma, aonde humanamente foi falado, não tem mais jeito, é isso e pronto, aceita que dói menos. No entanto, existe o jejum de Esther, que ele quebra todas as cadeias e revoga todos os decretos. Então, o jejum de Esther, ele é o limite, ele é o tudo e nada. Eu sei que é o meu fim, então, independente do que eu fizer, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou jejuar. E consegue, com esse jejum, reverter o decreto, reverter a sentença que já foi dada. O jejum de Esther, quando você precisa de uma reviravolta urgente. Então, quando a vida está no limite, há momentos em que você percebe que ou Deus faz ou não vai acontecer. Momentos em que as portas se fecham, pessoas se levantam contra você, decisões parecem já tomadas, decisões injustas. E a única saída natural seria aceitar essa derrota. Mas quem serve a Deus sabe. O reino de Deus opera reviravoltas quando o céu é provocado através do jejum. Então o jejum provoca os céus a fazer reviravoltas. E o jejum de Esther é exatamente para esse tipo de cenário. Quando você precisa de um milagre urgente, quando existe um decreto maligno contra a tua vida, e quando não há mais lógica humana para salvação. Quando só um mover de Deus pode virar a sua história. Então, neste momento, esse é o cenário perfeito para o jejum de Esther e a intervenção divina. O contexto espiritual do jejum de Esther. Então, no livro de Esther, encontramos este jejum. Esther não jejuou por disciplina espiritual, não. Não foi pelo bem-estar, nem para ela se sentir mais leve. Não foi só para ficar melhor, para ficar mais fácil, não. Ela jejuou porque havia já um decreto de morte, já assinado contra o seu povo. Então, o decreto do divórcio, o decreto da separação, é um decreto de salário do pecado é a morte, é um decreto de morte eterna para sua família, para o seu cônjuge e muitas vezes com seus filhos juntos. Então, é já um decreto de morte. A separação é um decreto de morte espiritual. Então, é um decreto de vida ou morte para o seu povo. Não tem para onde escapar. Então, e várias outras situações também já de pecado são esses decretos já no mundo espiritual. Esther 4,16 vai dizer a seguinte: jejuai por mim 3 dias e 3 noites, e então eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Então, naquela época, a mulher não poderia entrar no rei, entrar na presença do rei, sem aviso prévio, ali, sem ele chamar, né? Ele tinha que chamar. No entanto, ele já fazia tempo que não tinha chamado Esther. Então, ela ia entrar na presença dele, descumprindo um decreto. E o rei já tinha histórico de eliminar outra mulher. Então, as mulheres temiam entrar na presença dele sem ser chamado. Então, foi um jejum total. Sim, foi um jejum total. Sem comida e sem água. Foi um jejum urgente, de emergência mesmo. Foi um jejum coletivo, porque foi pedido para que o povo de Israel, o povo judeu que estava cativo em terra estrangeira, jejuasse também. Foi um jejum estratégico, porque havia um decreto para matar todos os judeus que ali habitavam em todas as fronteiras, em todo o império. Foi um jejum com propósito de revogar o decreto. Foi um jejum de risco, sim, de risco, porque um jejum de 3 dias sem comida e sem água é arriscado.
mas a morte já estava às portas deles, de qualquer forma. Então ele foi essencial ali. É o mesmo que você saber, eu não acrescento um côvado à minha vida, então eu sei que eu vou morrer, e se continuar no pecado vai todo mundo morrer eternamente. Então vamos fazer um jejum decretando a revogação desse decreto de perdição eterna. É um jejum com riscos e é um jejum com fé radical. É uma fé tudo ou nada, ou vai. Então, não foi um jejum para se sentir em paz, não. Foi um jejum para matar um decreto do inferno. O decreto do inferno, do salário do pecado é a morte, já é um decreto para ser revogado na vida da sua família, para não deixar continuar esse adultério contínuo, continuar na família, e com isso toda a destruição de tudo que vocês construíram juntos. E hoje, quando nós fazemos o jejum de Esther, nós estamos entrando neste mesmo ambiente espiritual. Um território onde Deus derruba sentenças. Esse jejum quebra laços, cancela maldições, expõe os inimigos, abre as portas que estavam fechadas e concede favor sobrenatural para a sua causa. Então o jejum de Esther é para quem chegou no basta. Chega, não quero mais assim, não aguento mais desse jeito. Esse jejum é para quem está dizendo: Senhor, eu não aceito esse decreto na minha vida. Eu não aceito o inimigo tomar o que é meu. Eu não aceito esta injustiça. Eu preciso que o Senhor vire a história agora. Então Esther sabia, ou Deus agia, ou todos morreriam. Há momentos em que você também sente essa espiritualidade. Há momentos em que você também sente isto espiritualmente. E o inimigo avança demais, está vencendo demais, a injustiça está grande demais, está insuportável, o ataque já está perigoso demais, já chega ali beirando você, o cansaço está forte demais, e você percebe que precisa de uma intervenção divina urgente, porque humanamente parece e é impossível. Então o jejum de Esther é a sua resposta. O jejum de Esther ativa o favor sobrenatural de Deus. Quando Esther se apresentou para o rei, ela não tinha nada além de oração, jejum, fé e dependência total de Deus. Então nesse momento ela não considerava mais nem quem ela era. Mas o texto diz, em Esther 5:2, orei, estendeu o cetro para Esther, que era um símbolo de que ele tinha se agradado da visita dela. Então esse cetro, ele significa favor, acesso, aprovação, portas abertas onde deveria estar fechado naturalmente. O jejum de Esther muda o ambiente espiritual. Onde deveria haver um não, Deus cria ali um sim. Onde deveria haver rejeição, Deus cria a aceitação. E onde deveria haver a queda deles, Deus criou uma elevação. Então eles ficaram ainda enaltecidos como o povo de Deus. Então o jejum de Esther expõe também o inimigo. Enquanto Esther jejuava, Deus estava fazendo algo silenciosamente. Deus já estava desmascarando Amã. Amã era o inimigo que inventou esse decreto, ao qual o rei acabou assinando sem conhecimento total de causa. Então, desmascarou Amã, revelou suas más intenções e preparou a queda de Amã por causa desse jejum. E o inimigo parecia estar no controle. Ele tinha feito uma forca de 7 metros para
enforcar Mordecai, o tio de Esther. Ele tinha o anel do rei, né? O inimigo já tinha o anel do rei, a assinar decretos. Ele tinha a autoridade que o rei tinha lhe dado e ele tinha influência que o rei também lhe favorecia. Mas ninguém tem mais autoridade do que Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando você faz esse jejum de Esther, então você espera por isso, que as máscaras dos inimigos caiam, que os planos ocultos venham à tona, que as tramas sejam expostas e que pessoas usadas pelo inimigo perdem a força e a influência. O mal volta contra quem planejou. Assim como Deus preparou a própria forca para Amã, foi Amã que fez para Mordecai, mas aí o rei mandou enforcar Amã na própria forca que ele fez, né? Então, Deus permitiu a preparação da forca para Amã como instrumento da sua destruição. Deus está preparando também a queda para o inimigo espiritual que se levantou contra você, sua casa, sua família. O jejum de Esther troca os decretos. É o mais poderoso do jejum. O mais poderoso do jejum de Esther é isso. Deus não apenas te livra, Deus troca o decreto. E o decreto que era para ser de morte para o povo judeu, para o povo hebreu, virou honra, foi transformado em honra. E o decreto que seria a destruição do povo hebreu virou o decreto de restituição. E o decreto de perda virou um decreto para a vitória do povo hebreu. Esther 8:8 escrevi outro decreto em nome do rei. Então, o Mordecai, que ganhou agora o anel do rei, ele escreveu outro decreto. Ele não podia revogar aquele, mas podia fazer um contra-decreto, porque um decreto assinado e carimbado pelo anel do rei não poderia ser retirado. Então, os inimigos, os hebreus, tinham então a autoridade. Quem quisesse matar eles poderiam matar e ficar com seus despojos. Então, aconteceu que quem tentava contra a vida dos hebreus naquele dia, acabava perdendo a vida e ainda perdendo seus bens, né? Então Deus vai escrever um novo decreto sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre a sua vida emocional, sobre os seus sonhos e sobre a sua restauração. Aleluia! Então é para isso o jejum de Esther muda sentenças, revoga sentenças. O jejum de Esther é para uma reviravolta. Esther começou como uma mulher comum, escondida, silenciosa, e terminou como um instrumento de libertação nacional para o povo hebreu. E a reviravolta foi pessoal dela mesma, porque ela também era do povo hebreu, familiar, porque o tio dela, Mordecai, foi poupado, política, espiritual e definitiva, porque foi para o povo, né? O povo hebreu, o povo de Deus. E quando você jejua assim, as reviravoltas vêm por quê? Porque Deus mexe onde você não pode mexer. Deus abre portas que você não pode abrir. Deus toca nos corações que você não pode alcançar. Deus anula listas que você nem sabia que foram feitas. E Deus vira decisões que já tinham sido tomadas. Deus dá descanso onde você só tinha guerra. E como fazer esse jejum de Esther? Jejum de 3 dias. Vamos falar aqui como se faz esse jejum. É jejum total, como na Bíblia, sem comer, sem beber, só faça se você tiver condições físicas. Tem gente que não pode ficar sem açúcar
vai ter uma hipoglicemia. Tem gente que não pode ficar sem alguma outra coisa que também pode dar um problema. Então, depende do problema de saúde que você tenha. Busque informação, busque saber, não se arrisque, porque tá certo que é um decreto de morte, mas não arrisque a sua vida por causa desse jejum. E deixe para quem tem condições de saúde para fazer. Tem também o jejum parcial, que é também inspirado em Esther. São 3 dias de restrição total ou parcial, onde você bebe apenas líquidos, ou somente água, ou apenas frutas, ou apenas uma refeição por dia. Então, eu acredito que depende da sua restrição alimentar, analise aí a maneira de fazer. O poder não está no formato, o poder está em você fazer, com um propósito alinhado, com o coração quebrantado, com clamor contínuo, com renúncia total, com fé radical e com entrega total. Então, se você fizer dessa maneira, o fato de você estar alimentando alguma coisa que não seja simplesmente que nem uma bala para manter a glicose em dia, né? Então, eu acredito que alguma coisinha para não ter extremos de saúde pode ser comido ali. Então, o que você pede nesses dias? Ore para quebrar decretos espirituais. Ore pela reviravolta urgente na sua situação. Ore, por favor, diante de portas fechadas. Ore também por exposição dos inimigos ocultos. Tem inimigos que você nem sabia que são inimigos, e após esse jejum geralmente se manifestam. Ore também por mudança do coração de quem toma decisões sobre você. Então, existem sempre autoridades sobre você e você precisa estar orando para que eles mudem de decisões. Ore sobre proteção sobrenatural e também sobre restituição completa, né? Restituição também tem a ver com condições financeiras. Então, para terminar essa mensagem do jejum de Esther, vamos aqui fazer uma oração de reviravolta urgente. Senhor meu Deus, assim como o Senhor ouviu o clamor de Esther, ouça o meu clamor hoje. Eu coloco minha vida, minha causa e tudo o que me cerca diante de Ti. Cancela, Senhor, agora todo decreto maligno levantado contra mim. Quebra toda sentença, toda palavra contrária, toda injustiça, toda obra oculta do inimigo. Estenda o Teu cetro sobre mim, Senhor. Libera favor sobrenatural, portas abertas, acesso, honra, restituição e reviravolta. Revela e derruba cada Amã que se levantou contra minha casa, meu casamento, minha família e minha vida espiritual. Escreve um novo decreto sobre mim, Senhor. Eu creio. O Senhor vira histórias e a minha será virada também. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E chamando ainda, né, para a campanha dos 7 dias, campanha da cerca de espinhos, que eu vou fazer e a gente vai fazer juntos nos próximos dias. Então, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus.